Oi pessoal, tudo bom? Professor Paulo Vitor, passando aqui para mais uma aula de geografia, certo? Nessa semana, o nosso objeto de conhecimento vai ser os Estados Unidos e sua população. Então, nós vamos ver um pouco da sua colonização até os dias atuais, certo? Então, relacionado à população e um pouquinho também sobre o Canadá. Então, pessoal, dando continuidade ao conteúdo sobre a América Anglo-Saxônica, certo? Que é representada pelos países Estados Unidos e Canadá, certo? São esses países que formam a América Anglo-Saxônica. Nós vamos falar aqui, como eu já falei, sobre a população. Então, já para a gente iniciar, a gente pode ver a história da colonização dos Estados Unidos. E ela vai se caracterizar por algumas peculiaridades, ok? Que diferem um pouco, por exemplo, do Brasil. Então, a história da colonização inglesa dos Estados Unidos teve início no século XVII, quando imigrantes ingleses chegaram ao nordeste do território estadunidense e estabeleceram as primeiras colônias. Vale lembrar que a região nordeste dos Estados Unidos ela é muito desenvolvida e um dos fatores foi que essa colonização se deu início nessa região, ok? Então, em terras americanas, na costa do Atlântico Norte, instituiu-se o núcleo original dos Estados Unidos, que, em um período curto de tempo, já formavam as 13 colônias. Então, as colônias americanas apresentavam estruturas econômicas diferentes. Isso a gente pode ver até os dias atuais, certo? Então, mais na frente a gente vai ver sobre os belts, né? São os cinturões, e a gente vai ver bem essa divisão econômica. Vale ressaltar também, pessoal, que houve um intenso êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas do campo para as cidades, né, registrados na Inglaterra, que resultou em uma elevada quantidade de pessoas vivendo nas cidades em condições precárias de moradia, saúde e alimentação. Diante de tantas dificuldades, muitos europeus deixaram a Inglaterra e partiram em direção às terras descobertas do outro lado do Oceano Atlântico, mais especificamente ao continente americano. Então, pessoal, como a gente pode ver, os colonos ingleses não foram os primeiros a povoar os Estados Unidos. Então, aqui fazendo um pequeno paralelo com o Brasil, assim como o que aconteceu aqui, lá também, né, já existiam alguns povos, né, e esses povos eram alguns povos indígenas, e nesse território existiam, por exemplo, os Apaches, os Cherokees, os Sioux e os Iroqueses, certo? Então, há essa familiaridade, né? Que sempre a colonização, na maioria das vezes, pelo menos, elas encontram povos nativos nesses países, nesses continentes. E o primeiro contato entre europeus e indígenas aconteceu de certa forma pacificamente, né? Sem conflitos. Mas ao longo do tempo a gente vai ver que essa colonização ela deixa de ser algo mais amigável, pacífica, para se tornar algo mais violento. Mesmo sendo uma colonização de povoamento, diferente do que o que aconteceu no Brasil, que foi uma colonização de exploração, certo? Essa colonização não deixa de ser violenta, porque há o massacre de diversas tribos indígenas, certo? Então não foi algo simplesmente pacífico. Houve sim um massacre, né, a morte de milhares e milhares de indígenas. Então, com a descoberta do ouro na Califórnia, a ocupação do país, do oeste, perdão, pelos imigrantes e a expansão da malha ferroviária, a relação entre europeus e indígenas desestabilizou. A busca pelo ouro e por novos espaços impactou o modo de vida dos indígenas. Assim, desencadeou-se uma série de episódios violentos que culminou no extermínio de grande parte dos grupos indígenas existentes nos Estados Unidos. E em se tratando da população atual dos Estados Unidos, né, a gente percebe aí o gráfico ao lado, que ele mostra a quantidade de imigrantes que vêm de diferentes lugares, que chegaram aos Estados Unidos ao longo do século XX, principalmente. Então percebam que tem a grande maioria, né, latinos-americanos, né, caribenhos, europeus, asiáticos, seguidos pelos habitantes da América do Norte em si, da Oceania e da África. Então percebam que é uma diversidade muito grande de povos de todo o mundo, certo? Então, entre todos os países do mundo, os Estados Unidos receberam a maior quantidade de imigrantes e não é diferente até hoje. A pluralidade cultural que caracteriza a nação estadunidense revela o perfil de uma população constituída de pessoas provenientes, né, vindas de praticamente todas as regiões do mundo.
E hoje é bastante importante ressaltar que os imigrantes considerados legais nos Estados Unidos correspondem a aproximadamente 50 milhões de pessoas. E segundo estimativas oficiais, os clandestinos estão em torno de 11 milhões de habitantes. A população dos Estados Unidos é essencialmente urbana. Atualmente, 82% dela vive no espaço urbano do país. O processo de urbanização dessa nação ganhou força a partir de 1940, quando algumas cidades começaram a crescer em ritmo acelerado e a formar grandes áreas metropolitanas. Os cidadãos estadunidenses apresentam um alto padrão de consumo, certo? Então, quando a gente fala de capitalismo, consumo, a gente relaciona muito aos Estados Unidos. Promovido principalmente pelo grande poder aquisitivo de parte significativa da população. O acesso a serviços em áreas como saúde, educação, comunicação, ciência e tecnologia tem proporcionado à população estadunidense um elevado padrão de vida. Mas isso não quer dizer que exista uma contradição aí. Porque, por exemplo, como a foto mesmo do lado mostra, né, nós temos um grande, né, um imenso número de pessoas na extrema pobreza nos Estados Unidos. Então, muitos estudiosos até questionam os Estados Unidos serem um país de primeiro mundo por essa grande contradição social, certo? Então, existem pessoas com ótimas condições de vida, mas em compensação, milhares de pessoas, né, estão ainda nas ruas passando fome e necessidade. E para a gente finalizar, nós temos aqui o Canadá e sua população. Vocês podem observar aí no mapa a densidade demográfica do Canadá, ou seja, como está distribuída a população no território canadense. Então nós temos aí a colonização do Canadá, teve início no século XVI, quando imigrantes ingleses e franceses chegaram ao território e construíram vários povoados. Os franceses ficavam, em sua maioria, às margens do rio São Lourenço, dos Grandes Lagos e do rio Mississippi, e os ingleses ficavam em torno da Baía de Hudson e na costa atlântica. E uma característica marcante do Canadá é a sua diversidade étnica, formada pela miscigenação de indígenas e descendentes de ingleses e franceses, em menor proporção por outros grupos de europeus e asiáticos que chegaram ao território canadense a partir do século XVII. E atualmente essa população do Canadá encontra-se irregularmente distribuída pelo território, como a gente consegue observar aí no mapa, certo? Então percebam que a população ela se concentra em determinadas áreas, enquanto boa parte do país ela não é tão bem povoada. Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula dessa semana, certo? A população dos Estados Unidos, a questão do seu povoamento, né, da sua colonização, e também um pouco sobre a população canadense. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, falem com o professor de geografia de vocês. Eu espero, né, e desejo bons estudos e até a próxima aula.